povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Eu me chamo Josinete e seja bem-vindo aqui no nosso canal Palavra de Vida. Você gosta de ouvir a palavra do Senhor? Se você gosta de ouvir a palavra do Senhor, então vem conosco, se inscreve no meu canal, não esquece de tocar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos novos e não esquece de dar o seu like maroto, ok? Bom, pessoal, nós hoje vamos dar início a mais um vídeo. O nosso tema de hoje é como ser um cristão fiel até a morte. E eu quero iniciar esse vídeo te perguntando: é possível ser fiel até a morte? No mundo carimbado de crueldades e de falsidades? Eu não sei qual é a sua resposta, mas eu quero ouvir aqui nos seus comentários o que você acha dessa pergunta. A sua opinião de ser fiel até a morte é muito importante. Hoje, meus amados, nós vamos ler uma história de uma igreja primitiva e que foi muito sofredora e perseguida pelos judeus. E elas eram uma igreja pobre, caluniadas, perseguidas e aprisionadas, onde os cristãos enfrentavam a própria morte, mas ela era uma igreja fiel que só recebia elogios de Jesus. E nós hoje estamos falando da igreja em Esmirna e eu quero ler para você a carta que Jesus deixou para esta igreja. Quero ler para você no livro de Apocalipse 2, o verso do 8 a 11. Presta bem atenção o que Jesus disse sobre esta igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e se tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que te tens feito sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus. A cidade de Esmirna, meus amados, era uma cidade muito rica, mas a igreja muito pobre. Ela era uma cidade linda. Ela era considerada o ornamento da Ásia. Tinha uma arquitetura magnífica, com templos dedicados a Cibeles, a Zeus e a Afrodite. Esses eram os ídolos da cidade de Esmirna. Mas nesta cidade, a igreja do Senhor Jesus, ela sofria muitas perseguições. E o anjo da igreja em Esmirna, ele diz nesta carta que o diabo ia aprisionar muitos dos nossos irmãos e que ele iria colocá-los à prova, meus amigos, e que as tribulações seriam de 10 dias. Mas Jesus disse: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele conhecia as tribulações daquele povo. Ele sabia de todo o sofrimento daquele povo. Naquela cidade havia um estádio que todos os anos celebravam os jogos atléticos famosos em todo o mundo. E ali haviam jogadores que disputavam a coroa de louro. Mas para os cristãos, os vencedores, Jesus prometeu a coroa da vida eterna. Era naquela arena, meus amados, que os cristãos, eles eram mortos e torturados. Ser cristão na cidade de Esmirna era você ter o risco de perder os seus bens e a sua própria vida. Mas a fidelidade daquele povo era sua marca registrada. Como podemos aprender com essa igreja a ser fiel até a morte? A fidelidade a Deus é o princípio básico na vida cristã. Nós vemos hoje maridos e esposas quebrando votos assumidos em seus casamentos. Vemos pais quebrando seus votos que fizeram na hora do batismo dos seus filhos.
filhos, cristãos quebrando seus votos feitos na confissão de fé. Como ser crente fiel em tempos de prova? Mas eu quero mostrar a você que nessa carta que foi escrita do anjo para a cidade de Esmirna, que havia 3 coisas que nos chamam a atenção e que mesmo assim aquele povo guerreiro não deixavam de servir ao mestre. E primeiro item é a tribulação. A tribulação, ela é um aperto, ela é um sufoco, ela é um esmagamento. E isto pesava sobre aquela igreja. Mas eles não abandonaram a sua fé, apesar de estar sendo atacados e até mesmo mortos. Veja, meus amados, que eles eram obrigados a adorar ao imperador como se ele fosse um deus. E era justamente por este motivo que muitos foram mortos. Os cristãos, meus amados, eram lançados naquela arena para ser mortos pelos leões, devorados sem dó e sem pena. E o segundo item que me chama a atenção era a pobreza daquele povo cristão, que apesar da cidade ser muito rica, mas eles eram muito pobres. E ser pobre, meus amados, não é maldição, porque Jesus mesmo disse: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. E eles, além de ser pobres, muitos deles eram escravos, tinham seus bens saqueados, tomados à força. O terceiro item que me chamou a atenção era a difamação, porque os próprios judeus, eles colocavam má fama em todos eles, os cristãos. Os judeus espalhavam falsos rumores sobre os cristãos. O diabo, meu amado, ele é acusador, ele é o pai da mentira. E todo o sofrimento daquele povo cristão era simplesmente porque eles se negavam a adorar a César como o Senhor das suas vidas. Enquanto os judeus avaliavam os cristãos pelos que ele era, pelo que eles tinham, Jesus, ele nos avalia pelo seu ser fiel até a morte. Para Deus não importa você ajuntar tesouros na terra, importa nós ajuntarmos tesouros no céu. Podemos ser ricos em fé e em boas obras. É melhor nós sermos como cristãos da igreja em Esmirna, que eram pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Jesus, ele foi obediente ao Pai até a sua morte, e é isso que ele deseja que nós todos sejamos, fiel até a morte. Somos chamados a ser fiel a Jesus até as últimas consequências. Jesus, ele hoje, ele espera dos seus escolhidos fidelidade absoluta. Jesus espera de nós a fidelidade à família, a fidelidade nos negócios, a fidelidade na sua vida, no seu testemunho de vida e na sua fé. Não venda por dinheiro nenhum a sua fé, o seu Senhor, como assim fez Judas. Seja fiel a Jesus, ainda que isto lhe custe o seu emprego, o teu namoro ou o teu sucesso financeiro. Jesus, ele foi perseguido e ele foi morto, mas ele venceu, e você também vencerá. Seja fiel ao Senhor. Aquele que for fiel no pouco, no muito também vai receber. Tribulações, meus amados, todos nós temos, mas temos um Deus amoroso e zeloso que cuida de nós em todo tempo. Meus amados, que possamos ser fiel ao Senhor, como foram todos os cristãos daquela igreja em Esmirna. Jesus, ele tem o controle da sua vida, e o diabo, ele só pode te provar até quando Deus permitir. Então, seja forte, seja destemido e seja corajoso, porque Deus, ele te ama e ele é fiel. Bom, meus amados, hoje nós ficamos por aqui. Peço a você, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares. Não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, ajuda o nosso canal a alcançar mais vidas para Jesus. Que o Senhor ilumine os seus caminhos e faça resplandecer a luz em teu coração. Amém? Receba um abraço no seu coração em nome de Jesus.